Olá, sejam muito bem-vindos ao Sistema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar de desconforto respiratório. Você já teve algum desconforto respiratório treinando? Já tossiu? Já sentiu falta de ar? Fica aqui que vai ser bem interessante esse tema, hein? Mas antes eu preciso falar que você pode ser membro do Sistema. Por apenas R$ 14,99 por mês, você pode receber os episódios antes, ter acesso aos nossos convidados, estar aqui com a gente. Então, seja membro. E se você quiser gravar o seu podcast, também pode vir aqui no Estúdio O, que é o estúdio com o melhor preço do Itaim. Então, vamos lá? Hoje eu vou conversar com a Renata, que ela estudou muito esse tema, né? Respiratório. Se apresente, seja muito bem-vinda, conta pra gente como começou esse estudo, né? Como começou essa descoberta. Bruna, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bom, eu falei pra você agora há pouco que eu sempre começo uma conversa falando de broncoespasmo, contando um pouco da história, da minha história, para as pessoas entenderem por que eu tô nesse lugar hoje, tá? Então, a primeira coisa, assim, a minha formação é educação física. E depois de muito tempo na área, eu achei que eu estava precisando usar um pouquinho mais o cérebro. E falei, não, eu quero fazer mestrado, quero seguir a área acadêmica. E aí, eu tive uma oportunidade de entrar, né, no mestrado, mas o professor que na época me aceitou, ele era dessa área de respiratório. Então, ele simplesmente falou assim, olha, eu até preciso de alguém, mas eu preciso de alguém querendo estudar asma. Aí você falou, aí eu nossa. falei, meu Deus, asma? Eu queria estudar atleta. Me deu uma... Mas eu falei, não, vamos lá. E aí comecei a pesquisar e vi que dava para fazer... Tinha muita coisa já na literatura de asma e atleta, mas muita coisa mesmo. Eu falei, bom, acho que dá. E foi aí que tudo começou. Então, assim, como é que a gente começou? Primeira coisa, a gente identificamos que haviam praticamente não tinha nenhum estudo feito com atletas brasileiros. Então, você entrou lá no mestrado, daí falou, bom, vou ver o que tem de asma com atleta. Vamos ver. E aí, todos os estudos não tinha nenhum estudo no Brasil. Então, precisava ter um diagnóstico dos atletas do Brasil, né? Exato. Então, o primeiro estudo foi com os atletas de elite da São Silvestre. Nossa, que legal. Eu nem lembro o ano, tá? Acho que 2017, enfim. E aí, a ideia era ver a prevalência, ou seja, dos atletas da elite da São Silvestre, quantos tinham. Na verdade, a gente não estudou asma, a gente estudou broncoespasmo induzido pelo exercício. Depois eu posso explicar a diferença. Então, quantos tinham dentre esses corredores? E aí, a primeira resposta que a gente teve foi uma prevalência muito alta, ou seja, 25% dos atletas tinham broncoespasmo não asma, o que chama mais atenção. Então, Entendi. eles tinham como se fosse uma crise de asma, mas eles não necessariamente eram asmáticos. Então agora vamos explicar. O que é o broncoespasmo? Então, assim, qual que é a diferença? A gente escuta muito falar os dois termos, asma induzida pelo exercício e broncoespasmo induzido pelo exercício. Então, a gente até usa como se fossem sinônimos, mas hoje a gente entende que o broncoespasmo induzido pelo exercício, ele pode acontecer num atleta, numa pessoa que não necessariamente num asmático. Entendi. Tá, Mas então, é uma pessoa que isso vem com o treino ou isso surge... Como que surge assim, né? Como que a pessoa vai... Qual é o primeiro sintoma? Ou ela nunca teve... Ela é uma pessoa que não tem histórico de doença respiratória. E aí, ela começa a treinar e começa a ter o broncoespasmo, é isso? Então, essa foi a pergunta que a gente tentou responder no doutorado. Já avancei pro doutorado. Então, pronto, casou. Então, primeiro, realmente, a prevalência era alta em corredores. E a ideia era tentar entender o porquê, né? Então, eles tinham algum fator de risco. Por que a prevalência era alta nessa população? E aí, no doutorado, a gente estudou, assim, quais eram os fatores, né, que também influenciavam, responsáveis por isso nos atletas. Então, não é... Na verdade, não é que o esporte causa. Então, tá. Na verdade, são atletas que têm um histórico, provavelmente, de doenças alérgicas. Então, às vezes, o atleta não tem asma, mas ele tem uma rinite. Ele tem uma predisposição ali. Ele tem uma predisposição que acaba gerando, assim, o exercício acaba sendo a gota d'água, vamos dizer. Entendi. É como se tem ali, né? Pode ser que desenvolva, mas aí com
usando muito, né? Falando assim de uma forma mais Exato. nada teórica, mas conforme vai usando mais o corpo, tem que, né? Porque o atleta fica o tempo todo usando a respiração muito mais que uma pessoa normal, né? Sempre no limite ali. Sim. Então a quantidade de oxigênio que entra e sai sempre é muito maior, a troca, né? Então ele acaba desenvolvendo isso, é isso? É, mais ou menos isso. Então, o que a gente estudou, na verdade, no doutorado? Quais eram os mecanismos que estavam envolvidos no broncoespasmo que acontecia nos atletas, mas que não necessariamente eram asmáticos. Se não me engano, a gente até excluiu os asmáticos. Então, a gente queria ver o broncoespasmo em atleta, porque quem tem asma tem uma probabilidade muito grande de ter. Sim. Pela asma, Sim. pela característica da asma. Mas a gente queria saber se no atleta que tem a função pulmonar normal. Tá. E aí a gente estudou o mecanismo. E qual o mecanismo que hoje... Existem várias hipóteses, mas a que a gente acredita mais hoje é que a alta ventilação... Então, quando você faz um exercício, um esporte contínuo, né? Vamos pensar no esporte de endurance. E que você acaba mantendo uma ventilação muito alta por um período prolongado, você acaba estimulando a liberação de mediadores inflamatórios. Então, assim, quando você fica lá... seca, né? Então, esse ressecamento... ele libera mediador inflamatório que faz com que haja uma obstrução. De uma maneira muito simples, tem muita coisa envolvida ali. Mas é a ventilação que gera um ressecamento da via aérea e libera uma resposta inflamatória. Então, pessoas, atletas com histórico de alergia, rinite, quem não tem rinite, tem uma probabilidade muito maior do que quem não tem. De ter isso. E aí, uma vez que ele começa a desenvolver, aí é uma coisa que fica frequente ou não. Por exemplo, só vou ter esse sintoma num treino mais forte, numa rodagem eu não vou sentir. Ótima pergunta. Então, é exatamente isso. Na verdade, o exercício, ele desencadeia, mas não é qualquer exercício e nem em qualquer condição. Então, assim, o exercício bom para desencadear broncoespasmo é um exercício que tem como característica a manutenção de uma ventilação alta, que é lá de modo contínuo. Ou seja, se eu avaliar um atleta fazendo tiros de 100 metros, eu não consigo identificar, porque ele ventila, para. Ventila, para. Então, eu preciso de um estímulo. Se for tiro de 1 quilômetro, você pega. Depende de quem estiver fazendo. Se você fizer, provavelmente não, porque vai ser rápido. Vai demorar. Então, eu preciso de um estímulo que tenha pelo menos 8 minutos de duração. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo? 8 minutos. Então, um estímulo contínuo, com uma duração, entre 6 e 8 minutos. Que mantenha uma ventilação alta. Ou seja, num treino regenerativo, num treino leve, dificilmente o atleta tem. Entendi. Então, ele é provocado por intensidade alta. Isso é uma coisa que, assim, passa muito desapercebido, porque num treino, né, nessa intensidade, numa duração, é natural você ter essa sensação de não ter ar, né? Então, eu acho que fica uma linha muito tênue ali, né? Pra pessoa conseguir diagnosticar isso e falar, nossa, será que tem alguma coisa errada? E tem algum outro sintoma, assim, por quê? A pessoa fala, será que eu preciso, né, buscar alguma ajuda? Será que eu posso ter isso, né? Na verdade, essa é a grande questão. E hoje eu acredito que esse subdiagnóstico é muito por isso, porque as pessoas acabam atribuindo, né, qualquer manifestação respiratória ao descondicionamento físico. Atleta, então, não preciso treinar mais. Não estou bem treinado. Né? Então, o que eu falo normalmente em aula é o seguinte... falta de ar, aquela que faz barulho para respirar. A tosse é um sintoma clássico de broncoespasmo. Não é normal. Quem não tem um histórico não tem que tossir. Isso é importante falar. E a gente escuta muito, né? Você tá ali correndo, escuta a pessoa. Muito. E aí, quem estiver assistindo, pode ser que muita gente comece a falar, putz, acho que eu tenho. Vai prestar atenção que essas manifestações estão... tosse, ressecamento, aquele aperto no peito. Às vezes tem pessoas que chiam. Tem um período lá do treino que você sente com uma intensidade maior e depois se você continuar, passa. Então, é isso. Ninguém fala, bom, então passou, tá tudo bem. E aí deixa quieto. Preciso treinar mais. A maioria deixa quieto.
mas então. deixa de evoluir. Assim, não tá competindo em igualdade com os que estão com tudo certo. Acho que esse é o princípio. Então, é muito importante aqui, a gente gosta muito de trazer essa informação para colocar a pulguinha atrás da orelha. E como que quem se identificou aqui fala, será que eu tenho? O que tem que fazer, né? Como que vai buscar esse entendimento? Então, na verdade, assim, eu acho que tem vários médicos que têm, né, competência, conhecimento para lidar com esses atletas, mas o que eu vejo na prática hoje é que os médicos do esporte, Tá. né, eles estão super... Falar dessa queixa pro médico do esporte. Sim. E você faz o teste também, né? Eu faço a parte do diagnóstico, né? Então, o que a gente faz? Eu sempre brinco quando os atletas chegam, eu falo assim, tudo que a gente fizer hoje é o que você não deve fazer. Por quê? Porque eu tento fazer o atleta ter uma obstrução, ou seja, uma crise de asma, um fechamento da via. Tá? Então, eu faço o diagnóstico. Você quer que eu já explique? Vamos lá, pode ir. Então, como é que funciona? A gente faz uma prova de função pulmonar, que é chamado de espirometria também, para ver volume e capacidade. Então, quanto de ar que cabe no pulmão, qual que é a velocidade que está saindo o ar. Vamos ver como é que está em basal, em repouso. Tá. Aí eu entro com o exercício numa intensidade alta, lembrando que é um protocolo, Bruna, que ele é 100% individualizado. Então, tem atleta que vai correr a 20 por hora. Você faz de acordo com o VO2 de cada um. De acordo com a ventilação, na verdade. E tem atleta que vai correr a 8 por hora. Entendi. Tem atleta que não aguenta correr, eu coloco inclinação. Tem gente que não dá para fazer correndo, a gente faz pedalando. Então, a ideia é simular uma ventilação alta, que dure mais ou menos entre 6 e 8 minutos. Tá. E aí, depois a gente avalia a resposta. Ou seja, aquela espirometria que eu fiz no começo, eu faço de novo. Para entender se teve a diferença, pra ver o que aconteceu. Se obstruiu, se tem uma diferença. E aí, assim, tá? Tem atleta, eu falo que esses são os bons, que corre, vai fazer espirometria, na hora já fecha. Já tem um fechamento. A gente considera broncoespasmo quando o fechamento da via é de pelo menos 10%. Tá. Se ele tiver lá, imediatamente o esforço tiver uma obstrução, acabou o teste. Beleza, tá liberado. Vai pro médico. Mas tem gente que não tem. Aí você vai acompanhando. Então, eu acompanho no minuto 3, no minuto 5, até o 20º minuto pós-exercício. Por quê? Interessante. Porque existe esse período em que a chance de acontecer é maior. Tá. Que normalmente, quando a gente começa a conversar com o atleta, ele fala, putz, é verdade. Eu começo a correr forte, aí eu fico ali e tal, não sei quantos quilômetros. Depois de 20 minutos... Eu corro uns 3 quilômetros, depois eu começo a me sentir bem, aí vai. Então, é isso, é uma obstrução, mas ela, na maioria das vezes, ela se reverte espontaneamente, você não precisa usar nada. Volta. Tá. Então, a gente acompanha até o 20º minuto. Não deu nada? Não deu nada. Então, legal. Bem interessante. Então, quem tá buscando, quem sentiu, procura a Renata, porque vai conseguir entender se realmente tem algum problema. E aí, sim, você falou, quem tem, né, essa obstrução e não trata, está competindo em desigualdade, né? Então, Total. A diferença é grande, né? Uma pessoa que é normal, que não tem obstrução nenhuma, e quem tem. Isso tem algum número, assim, pra gente falar? Tem. A gente tá quase acabando. Eu não tinha esquecido de falar do resto, né? Que bom. Então, na verdade, assim, essa foi a terceira pergunta que a gente estudei no pós-doutorado. Tá. Então, a ideia era ver assim, bom, beleza, a gente sabe que atleta de endurance, tá? Corredor, ciclista, triatleta. A gente sabe que a prevalência é alta nessa população. A gente entendeu que é um mecanismo que pode acontecer em não asmáticos, que tem uma inflamação por trás de tudo isso. Agora, a gente quer saber, assim, como é que a gente faz esse atleta melhorar, já que ele tem? Então, a gente estudou o efeito do tratamento medicamentoso na performance. E melhora. É isso, melhorou. Mas era uma pergunta que a gente também não tinha certeza. Então, acho que esse é um recado que é importante também, né? Quando a gente fala, bom, deu um broncoespasmo positivo, não é uma sentença, ai, meu Deus. Sou asmático, tenho que tratar o resto da vida. Preciso parar de competir, vou morrer, não. Mas você não tá no seu máximo. Você pode se sentir melhor, né? Total. Que interessante. E aí entra, né, uma questão que também é importante falar, a questão do doping, né? Sendo que a gente sabe que tem autorização, né? Tem a TUI, quando você tem um diagnóstico de
alguma deficiência, alguma doença, enfim, que o atleta pode usar alguns medicamentos, mas nesse caso, como que tá isso, assim? É permitido alguns medicamentos, não é? Aí eu sei que é a área do médico, mas só pra gente entender, assim, um pouco. Então, na verdade, eu tenho o privilégio de conseguir me comunicar muito bem com alguns médicos e isso o que a gente percebe, isso é real, atualizar. Essa lista, ela é atualizada, acho que anualmente. Então, assim, os medicamentos, né, que são utilizados para prevenção, que é o salbutamol, né, a bombinha, mesmo os tratamentos corticoides que usam para tratar a inflamação mais crônica, eles estão na lista deles, são considerados doping, mas você tem as cartas que você consegue justificar. Então, o exame, por exemplo, esse exame que eu te falei, o teste que a gente faz, ele consegue justificar o uso. Ah, era isso que eu ia perguntar. Esse teste que você faz, ele justifica o uso? Porque daí é uma forma de falar que o atleta tem o broncoespasmo sem necessariamente ter a asma. Que interessante. Então, a gente fala assim, aqui ele faz, quando ele é exposto, ele tem uma resposta. Só isso já justifica o uso do medicamento. Ah, que interessante. Porque isso, às vezes, é algo que é desconhecido, né? Assim, não, vai usar algum medicamento sem ter asma? Nossa, mas como assim agora que você... Né, o atleta começa a sentir alguma coisa e, às vezes, é questionado. Então, é importante a gente falar isso, né? Que, às vezes, ele não precisa ter asma. Ele pode ter o sintoma durante o exercício. E uma dúvida minha, agora. Todas. Na natação, porque eu vejo que isso é muito comum na natação, assim, né? Ter essa sensação de início de prova, independente se a água tá gelada ou não. A gente sabe que se a água estiver fria, vai, né, ter ali o pulmão vai ficar... não sei se eu posso falar reduzido, não sei qual é o termo que eu posso usar aqui, mas aí você me corrige. Tá. Essa sensação de falta de ar é normal quando a água tá fria. E não, assim, o atleta larga no triatlo, começa a nadar e tem essa sensação de falta de ar. Isso pode ser considerado um broncoespasmo também? Eu só consigo te dizer avaliando. Avaliando. Então, mas já que você falou na natação, pode acontecer. Mas a chance é menor de acontecer na natação do que na corrida e no ciclismo. Por quê? Porque quando a gente nada... o ar, a qualidade do ar, as características do ar que você inala, elas são diferentes de quando você ventila fora. Então, quando você está nadando... Vamos pensar numa piscina, vai, agora. Sem pensar no cloro. Por isso que essa discussão é longa. A gente pode até fazer outro podcast. Mas, assim, quando você está nadando numa piscina aquecida, seja ela tratada com cloro ou não... O ar que você respira é um ar que vem úmido. E essa umidade, ela favorece o aquecimento da via aérea. Ou seja, ela não contribui para você ter o broncoespasmo, diferente da corrida. Sim. Então, a gente, só fazendo mais um parênteses, é muito comum o atleta falar assim, nossa, eu sinto. E quando tá frio, é muito pior. Então, além de ter a demanda, né, o estímulo específico, o frio é um fator que contribui muito. Isso na natação a gente já consegue controlar melhor. Tá. Então, a natação ela não é considerada a modalidade mais desencadeadora, vamos dizer. Mas pode ter o sintoma. Pode ter, eu poderia até fazer. Eu posso fazer. Você quer ir lá, a gente faz. A gente faz a função pulmonar. Você vai nadar numa intensidade. Agora, qual que é a desvantagem? Eu não consigo controlar a sua ventilação quando você está nadando, diferente da corrida. Entendi. Que a gente usa máscara. Não, eu penso muito na sensação, assim, porque a gente sabe que muitos triatletas têm dificuldade em nadar, né? E às vezes, essa sensação de não ter ar, eu sei que tem inúmeros fatores, né? Estresse ali, de um momento de um ambiente que não está controlado, a gente sabe disso. Mas é muito comum ter essa sensação quando vai nadar em água aberta, assim, né? De entrar, tem, lógico, a corrida, pula onda, não sei o quê, e aí quando começa a nadar, né? Eu já vi muito isso, então é por isso que é essa dúvida, porque às vezes não tem na piscina, mas tem durante a prova. Eu avaliei até a Bia Neres. Sim. Uma época, era isso. Ela tinha nadando. Então, até nesse sentido, às vezes vale a pena você testar. Porque aí você garante que não é broncoespasmo, nem tem cara de ser. Tá. Lembrando que, assim, Bruna,
você fazer o teste um dia não significa que você nunca vai ter. Sim. E se você tiver a resposta, também não significa que você vai ter todas as vezes. Então, isso é uma limitação Do teste. Pode ser que você tenha broncoespasmo no dia que você foi avaliar, mas pode ser que você também não tenha. Mas, se a gente tem um atleta que tem esse desconforto específico na natação e está suspeitando, ele vai lá e faz, mas está tudo função pulmonar normal, não teve nenhuma resposta, você consegue, talvez não excluir totalmente, mas dá para... Mas daí já tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Então, beleza. Então, eu preciso fazer um aquecimento melhor. Eu preciso, né? Daí exclui um fator. Sim. Por isso a pergunta, né? Principalmente água gelada. Quem tem muita dificuldade, eu, por exemplo, sempre precisei entrar muito tempo antes, ficar ali aquecendo, porque eu tenho dificuldade de largar rápido. Então, é por isso a pergunta, assim, tá pronta para largar. Então, normalmente, né, se tem essa característica, pode ocasionar isso, né? De ter que fazer tudo muito rápido, daí vai ficar sem ar. Eu acho menos provável. Tá, Pode entendi. acontecer, já avaliamos atletas com essa queixa, vamos dizer. E aí não tinha? Os que a gente avaliou, não me lembro de ter... Interessante. Até pra guiar aqui, né, quem tá ouvindo, né? Porque acho que essa da natação, o pessoal aqui dos triatletas, a natação é a pedra no sapato, né? Porque é frio, tá com a roupa. É. Então tem isso. Mas normalmente depois passa, depois de um tempo também passa. Então, e essa sensação, eu imagino que ela aconteça logo de cara, nos primeiros 100 metros, 200 metros. Não deu tempo. Não dá tempo de... Então, isso é um parâmetro que a gente pode usar. 5 minutos nadando já deu tempo de passar. Entendi. Entendeu? Então, se passou no começo, provavelmente não é. Não é isso. Porque não deu tempo. Tem que ter um tempo ali essa informação do tempo é bem importante, né? De 6 a 8 minutos. Que daí você consegue ter uma sensação melhor na corrida. Mesmo porque é difícil, por exemplo, você vai treinar. Aí você vai aquecer 200 metros. Você nadou o quê? 3 minutos. Nem deu tempo. Não deu tempo. Então, acho que é mais difícil esse diagnóstico mesmo na natação. Muito interessante. Eu acho que é bem importante a gente ter essas informações, né? Ter profissionais capacitados para avaliar. E a gente sempre ficar de olho. Porque se a gente tem uma dificuldade e não cuida, isso pode se agravar, né? Aí entra, assim, a minha última pergunta. Se a pessoa tem o broncoespasmo, lida com isso como se fosse uma sensação do treino e continua treinando, tem uma rotina de treino, tem uma demanda alta, o que pode acontecer com esse atleta? Então, essa pergunta me dá a margem para falar de algumas outras coisas, mas deixa eu responder primeiro a sua pergunta, tá? Então, também já tem vários trabalhos mostrando que, assim, o efeito crônico dessa... em pessoas que têm uma predisposição, pode levar como se fosse um espessamento da via aérea. Então, ela começa a ter uma resposta inflamatória gerada pelo treinamento mesmo. Aí, a gente pensa no atleta que treina um volume muito alto. Sim. Tá, mas... que se a gente pensar em triatleta, a maioria dos triatletas, assim, os performance é acima de 15 horas na semana. Ventilando, pedalando, com vento na cara, correndo, alta intensidade. Então, existe o que a gente chama de remodelamento. Tá. Isso acontece. E aí, os trabalhos que avaliaram os atletas nesse sentido, eles avaliaram, fizeram o atleta parar de treinar para ver o que acontece. Caramba. Então, existe sim essa resposta crônica que acontece, um prejuízo que acontece a médio e longo prazo. Mas uma outra coisa que eu vejo também dos atletas que não fazem diagnóstico e que simplesmente sentem, mas acham que está tudo bem, eu vejo muito atleta usando medicamento indiscriminadamente, até os medicamentos que são considerados doping, mas depois que já aconteceu a obstrução. Isso acontece muito. Chega muito atleta pra mim assim, eu saio pra correr, quando eu sei que tem tiro, eu já levo no bolso a bombinha. Eu só fico esperando a hora que dá. Então, nesse sentido, também vale muito a pena fazer, porque não precisa esperar fechar para você depois resgatar, né? Sim, se você tiver um acompanhamento médico, tiver feito o teste, você vai fazer da maneira correta, né? E às vezes nem precisa do tratamento medicamentoso. A gente tem medidas não farmacológicas também que, dependendo da gravidade,
você consegue lidar bem com isso. Ah, que interessante. Então, eu acho que a ideia é não ficar esperando acontecer. Porque tem atleta que fala, eu vou sentir aquela faltinha de ar, então eu já levo a bombinha. Já teve atleta que apareceu pra mim e falou assim, eu saí, começou a me dar, entrei na farmácia. Ah, não acredito. Juro por Deus. Ultramaratona. Entrei na farmácia, comprei uma bombinha e continuei treinando. A ideia é não fazer dessa maneira. Sim. Então, por que você vai correr e ter se você pode sair para correr sem? Exatamente. Se tem o diagnóstico, se tem o problema, não tem porquê, né? E uma dúvida também. Quem não tem nenhum problema nenhum? E daí, acho que eu tenho. Meu amigo tá usando e ele tá correndo tão bem, então vou usar também, porque, né, ajuda. Ajuda alguma coisa? Vai fazer alguma diferença? Então, na verdade, esses medicamentos, principalmente a bombinha, né, o salbutamol, eles têm uma função eles agem no músculo liso da via aérea. Então, eles dilatam uma via que está contraída, vamos dizer. Então, quem não tem sentido. Se você está lá no seu 100% e usar a bombinha... Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai mudar. Você vai ter efeitos colaterais, como todo medicamento. Então, você vai ter uma taquicardia, mas não vai mudar nada. Então, isso é uma coisa da década de 80, assim. Usavam muito bombinha em atletas de endurance, nadadores. Mas acho que essa moda já passou. Então, porque daí não muda nada. Usava assim, né, como se fosse algo para melhorar a performance, né? Não, usa bombinha que melhora. E aí, quem não tem, não vai melhorar. Eu acho que aí, nessa leva, quem tinha acabou se beneficiando, Sim, né? sem dúvida. Então, provavelmente, alguns devem ter melhorado a performance, Sim. Porque realmente tinham a obstrução, São os né? que correm com a bombinha hoje. Eu nunca tinha pensado nisso, mas sim. Mas pode ser, né? Pode. Porque a gente vê muito assim, né? Falando de doping um pouco, faz isso que é bom, faz isso que não sei o quê. E aí a gente vê que os medicamentos vão mudando, o doping vai evoluindo, né? E aí acho que vem dessa época. Total. Então. Posso fazer só mais um parênteses? Lógico. Porque quando a gente fala em medicamento, e aqui a gente falou muito mais do broncoespasmo que acontece no atleta que não tem asma, a gente tem que lembrar que também tem um atleta que tem asma. Sim. Né? Então, o campeão olímpico de 100, 200 metros é um atleta asmático. Então, pro atleta que já tem o diagnóstico de asma, mais importante ainda, ele fazer o tratamento da asma, que é uma doença crônica. E a gente vê que atleta não adere, né? Então, assim, tô bem, beleza. E aí, eu peguei também, avaliei alguns triatletas, assim, tô ótimo. Aí ele vai lá, faz espirometria, tá com 70%, por exemplo, de volume expiratório, por exemplo. Tá obstruído, mas tá se achando ótimo. E aí, se ele parte de um basal de 70% e tem um fechamento da via de 20%, que não é incomum... Ele fica com 50%. Ele tá com 50%, ou seja, dá para competir? Ele tá em desvantagem total, né? Então, assim, pro atleta que já tem o diagnóstico de asma, é importante fazer um bom tratamento da asma, né? Um tratamento e um acompanhamento, né? A gente fala muito aqui, né? O acompanhamento de um profissional capacitado é muito importante. Sim. Porque, assim, hoje a gente tem acesso a muita informação e, né, um dos motivos da gente estar aqui, passar informação, mas sempre de profissionais capacitados, né? Então, buscar um tratamento, buscar um médico que vai acompanhar isso e, né, como você falou no início, o médico do esporte, porque aí ele vai saber indicar o que fazer, como tratar, né? Ver as questões de autorização. O que não pode é o atleta ficar se privando, tendo uma performance. Ele está treinando para performar, buscando uma performance, e aí ele abre mão dessa performance, né? Não, melhor não tratar, né? Então, acho que isso é importante a gente falar. Ele pode ter uma condição melhor e não piorar a sua condição de uma maneira crônica futuramente. Então, é lógico que todos os medicamentos têm efeitos colaterais, a gente sabe disso, mas se você tem um problema, é importante que trate. Sim. E uma coisa que a gente observou muito também, Bruna, nessa jornada, nesses trabalhos, é que o atleta, ele tem uma percepção muito diferente, né? Acho que isso foi até um braço de um dos estudos. O atleta nunca tem nada. Só do ortopédico, mas assim, nunca, imagina, não tô sentindo nada, tá tudo bem. A dor é ótimo, assim, ele fica te puxando. Ficar sem ar é ótimo, quer dizer que o treino tá forte. Não, teve atleta que a gente fez
provocação também por medicamento, tá? Só fazer, porque essa é engraçada. Tá. E tinha atleta que a gente colocava numa cabine, ele fazia inalação de uma substância, uma droga, pra fechar mesmo. E o atleta saía de lá e falava assim, nossa, esse final de semana eu vou voar. Ele saía totalmente obstruído, né? Eu vou correr muito. Então, Porque teve a sensação do ficar com falta de ar. Ele tava pior, mas ele tava achando que aquilo ia ser bom pra ele. Então, assim, a percepção do atleta é muito... Não dá pra confiar. Sim. Né? Então, o que a gente percebeu, né, com esses trabalhos é que, assim, quando que vocês, atletas, percebem? Quando melhora. Então, não dá pra eu te perguntar assim, você sente alguma coisa? Não sinto nada, eu tô ótima. Mas se eu te tratar, né, o médico dá um medicamento, o atleta faz o tratamento e fala, nossa, eu não tava bem. Agora eu tô percebendo que eu não tava bem, eu tô bem agora. Isso é muito importante. Então, e aí, não dá pra confiar. Nunca confie num atleta. É atacado, tem que olhar. Nunca confie num atleta. Essa é a mensagem final. Quem trabalha com atleta nunca confia no atleta. A dor pra ele é ótima. Estou sentindo falta de ar, beleza. É muito importante a gente falar isso, a gente brinca, mas é normal, sério, né? Essa percepção do esforço, né? Você sempre achar que você tem que chegar no máximo, é algo que vem e é do atleta, né? O atleta gosta de sentir dor, porque senão ele não era atleta. Se ele falasse, não gosto de sentir dor, não ia ser atleta, não adianta. É isso, mas você não pode esquecer que, assim, quando ele sente isso, ele tá em desvantagem. O atleta também não gosta de perder, né? Então, isso é muito importante. A ideia é colocar todo mundo no mesmo nível. Aí o melhor ganha, mas se você já parte de um... Você já tá menos 2. Você tá em desvantagem. Isso faz diferença para o atleta de alto rendimento. Muito, não. Qualquer segundo faz diferença. Então, pro atleta que é mais recreacional, que tá ali, correndo de fantasia, pode ser que não faça tanta diferença. Mas pro atleta que tem um objetivo e de melhorar tempo pessoal mesmo faz diferença. Muito interessante. Bom, eu agradeço muito a sua presença. Passa muito rápido. Se você tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Tô brincando. Mas é um momento bem pra gente falar do assunto, né? Então, quem se identificou, manda esse episódio, curta, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece, todo mundo que treina com você. Tosse do seu lado. Quem tosse, quem você escuta chiando, fala, escuta isso aqui, ó. E é importante saber que pode buscar ajuda, né? Buscar uma orientação correta, né, sobre esse assunto. Então, é muito importante a gente estar aqui, falar sobre isso e você ter essa opção de buscar uma profissional capacitada que estudou tanto esse assunto. Obrigada. Adoro fazer atleta ter crise. Adoro. Então, agora o microfone está com você. Passe seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar. A gente vai colocar aqui também na descrição todos os trabalhos, né? Tudo. Não sei se vai caber, tá? Tudo que ela já estudou. Imagina. Mas a gente vai colocar aqui. E qualquer dúvida também, pode colocar nos comentários, conversar com a gente, que a gente está à disposição aqui. Suas considerações finais, obrigada. Se quiser falar mais, também fica à vontade. Eu tô brincando, mas é gostoso a gente falar de uma coisa que a gente sabe que vai beneficiar uma população que eu gosto também, né? Lógico. Também fui atleta. Então, assim, é por isso que eu gosto tanto de falar, né? Sim. Então, na verdade, assim, eu queria só agradecer. Hoje eu faço realmente esse teste na Care Club, né? Legal. Que é o teste de broncoespasmo pelo exercício. E aí, acho que quem tiver curiosidade, tiver com a pulguinha atrás da orelha, como você falou, vai ser um prazer dar o meu melhor para ter uma resposta, assim, porque eu percebo que realmente, efetivamente, melhora. E aí, na Care Club, é só falar, eu quero fazer o teste de broncoespasmo por exercício, é isso? Hoje todo mundo já aprendeu. Quando a gente começou com esse teste lá, era super difícil. Teste do quê? Então, é o teste de broncoespasmo no exercício, todo mundo já sabe o que é. E aí vai falar com você e você vai estar lá. Tem alguma unidade que você fica mais ou você abrange todas? Não, Como essa eu fico na unidade do Ibirapuera. No Ibirapuera, tá. Então, quando começa a esfriar, é um período que o ar está muito seco agora. Por exemplo, esses últimos dias, eu tive bastante atleta. Então, quando piora o ambiente, a gente percebe que a demanda também aumenta. Bem interessante. É isso. Estarei lá
Vai ser esperando grande todos os prazer. atletas. Então, quem tiver com a pulguinha, vai lá, conversa com a Renata, faz o teste com ela e tira isso da cabeça ou trata. Aí ela vai indicar o profissional para tratar. Muito obrigada por estar aqui conosco. E esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!